Queria, coloca para a gente aqui o texto de Zacarias, capítulo 4, verso 6. Eu queria pedir que a igreja abrisse a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, mas nós vamos relembrar o que na semana passada a gente recebeu de Deus. Semana passada nós recebemos do Senhor esse texto aí, que Zacarias 4:6. Vamos ler juntos? Ali, ó, está projetado aqui, ó. Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: Amém. Agora leia comigo aí, Neemias capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura. Eu vou ler alguns versículos e vou pedir para que os irmãos leiam alguns outros. Faremos a leitura de todo o primeiro capítulo. Livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Do 4 ao 6, vamos juntos? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Verso 10, vamos juntos? Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste, com teu grande poder e com tua mão poderosa. 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos a oração do teu servo e a dos teus servos que se encontram no temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era. Amém. Semana passada, amados, falamos a respeito de reconstrução. E num período difícil da história de Israel, que é esse período, o período em que o povo está terminando o exílio e o povo, alguns já estão voltando, já tem alguma coisa acontecendo, porque o templo já está sendo reformado, mas a cidade ainda está em ruína. Enquanto Esdras está tendo êxito, porque está reconstruindo o templo, chega agora para Neemias, porque ele pergunta. Chega agora para ele a notícia de que aqueles que não foram levados para o cativeiro, aqueles que não foram levados para o exílio, eles estão nessa situação. Verso 3, estão em grande miséria e desprezo.
Neemias está razoavelmente bem, porque Neemias está servindo ao rei, o Neemias está comendo do bom e do melhor, ele está provando a bebida do rei, ele está dando a comida, está dando a bebida para o rei e está se alimentando do bom e do melhor. Ainda que esteja numa situação de cativeiro, o cativeiro para ele não tem o significado daqueles trabalhadores que tinham que trabalhar de sol a sol, que sofreram horrivelmente. Ele está, de certa forma, até numa posição cômoda. Só que, uma hora, ele é despertado. Uma hora, ele faz uma pergunta que não é uma pergunta que brotou do coração dele. É uma pergunta que brotou de Deus para ele. Sabe aquela hora que você não está muito preocupado com algumas coisas, você está completamente distraído e de repente você fala assim, como é que está isso assim, assim, assado? E você não tem a menor ideia de qual a resposta que vai receber, e de repente a resposta é, olha, já que você quer saber acerca daqueles que não foram levados para o exílio e que ficaram lá em Jerusalém, a situação é essa, eles estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas da cidade estão todas queimadas. De repente, ele tem um choque de realidade. Por quê? Porque para ele está tudo bem. Para ele está dando comida para o rei, está dando bebida para o rei, ele está na presença do rei, ele está no palácio, ele não está sofrendo aquelas agruras do violento exílio, nada, está numa boa. E de repente ele, opa, tem uma turma aqui que chegou aqui, como é que está a situação lá? E quando ele toma conhecimento da situação, então diz o verso 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Tendo ouvido de que aqueles que não foram levados para o exílio estavam em grande miséria e desprezo, tendo ouvido que os muros estavam todos em ruínas e que as portas da cidade estavam queimadas, Neemias lamentou e chorou por alguns dias. Todas as vezes que nós recebemos uma boa notícia, o nosso coração imediatamente se alegra. Mas quando a notícia não é boa, normalmente o nosso coração derrete. Normalmente a gente fica preocupado, normalmente a situação fica conturbada. Neemias ouviu isso e ele por alguns dias lamentou e chorou. Não diferente de mim e de você. Quando chega uma boa notícia, sorriso de orelha a orelha. Quando a notícia não é boa, preocupação e inquietação. Tem gente que nem dorme direito, não é? Sabendo que chegou a notícia ruim, como é que vai dormir? Chegou uma notícia não tão favorável, como é que vai comer? Tem gente que não come. Acredite, mesmo crente. Tem crente que não consegue comer quando a notícia é ruim. Agora, tem crente que quando a notícia é ruim, ele come mais do que ele já come. Cada um reage de um jeito. Tem gente que de repente fala assim, emagreceu por quê? Os problemas me levam a isso, eu não tenho fome. E a pessoa não come. Tem que alguém ficar insistindo, por quê? Porque a pessoa está tão envolvida naquele problema, naquela dificuldade, que simplesmente não tem fome. Perde o paladar, perde o desejo de se alimentar. E de repente você vai olhando para a pessoa vai ficando cada vez mais magra. Não é porque decidiu fazer uma alimentação diferente, não é porque decidiu jejuar, não é porque decidiu cuidar do corpo, não. É porque está tão envolvida em problemas e dificuldades que já não consegue dormir direito, já não consegue sorrir, já não consegue se alimentar. Ao passo que outros respondem de outra maneira. Vive numa ansiedade tal que não consegue parar de comer. Vira literalmente um CBD, come, bebe, dorme. Come muito, dorme muito e quer de alguma maneira cavar um buraco para poder se esconder.
Agora, Neemias, quando ouviu essa má notícia, diz o texto, ele lamentou e chorou por alguns dias. Situações na nossa vida que são adversas, nós até podemos lamentar e chorar, mas é por alguns dias, irmãos. Não dá para ficar chorando e lamentando a vida inteira. Não dá para ficar chorando e lamentando o tempo todo. Neemias, quando ouviu a notícia, ele chorou e lamentou por alguns dias. Quando a má notícia bate à nossa porta, tem o tempo do lamento e do choro. Mas não fica só nisso. Depois do lamento e do choro, o texto diz, estive jejuando e orando. Quando a má notícia chega para mim e para você, nós até podemos lamentar e chorar durante um tempo. Mas depois disso, nós temos que trilhar esse caminho, o caminho da oração e do jejum. Depois do tempo do lamento e do choro, esse homem foi jejuar e orar. E quando você, diante de um problema, uma dificuldade, você vai jejuar e orar, fica estabelecido diante de Deus e diante de Satanás, que você reconhece que diante daquelas má notícias, diante daquele problema, você reconhece que em você não há força suficiente e que então você está recorrendo àquele que agindo em teu favor, o diabo não vai poder te parar. E aí então Neemias, ele lamenta e chora durante um tempo e agora a atitude dele é, eu não vou ficar envolvido em lamento e choro, eu vou fazer aquilo que realmente vai mudar a história. Ele então começa a jejuar e orar. E jejuando e orando, fica estabelecido no reino espiritual, de que esse homem reconhece a sua total dependência de Deus, e é em Deus que ele está buscando a solução dos seus problemas. E isso faz o diabo começar a ficar preocupado. Isso faz com que o diabo comece a ficar desesperado. Por isso que o diabo então vai levantar alguns inimigos contra, para tentar demover Neemias da ideia de ir até Jerusalém e reconstruir a cidade. Por quê? Porque o diabo viu que esse homem parou de lamentar e chorar e tomou a atitude de jejuar e orar. Quando o crente, diante dos problemas e dificuldades da vida, ele supera o tempo do choro e do lamento e toma a atitude de orar e jejuar, ele move o reino espiritual em seu favor. Ele faz com que Deus então comece a agir em seu favor e o diabo então também começa a agir contra. E aí que é o negócio. Neemias está jejuando e orando, e a coisa está acontecendo, e chega no capítulo 2, o rei olha para ele e fala, eu nunca te vi assim, o que está acontecendo? É tristeza da alma, é tristeza do coração, porque eu estou bem aqui, mas os meus irmãos estão lá e não estão bem. E aí então esse homem pede ali autorização, o rei dá, vai lá, passa o tempo que for, reconstrói, ajuda e vai. Está tudo dando certo, por quê? Porque ele superou o tempo do choro e do lamento, passou a jejuar e orar, e Deus foi abrindo as portas. Está tudo caminhando bem, mas em contrapartida, Deus está abrindo as portas e o diabo está levantando gente contra. Porque quando esse homem chega em Jerusalém e começa a reconstrução do muro, já começa a ação do diabo contra. Já começa o diabo levantar gente contra. Já começa o diabo tentar parar a obra. E esse homem então firme no propósito, porque vencendo o tempo do lamento e do choro, esse homem ora e jejua, é fortalecido por Deus e nada consegue pará-lo, nada consegue detê-lo, nada consegue demovê-lo da ideia de continuar naquela direção. Veja que Neemias não está fazendo nada para ele. Neemias está fazendo tudo pelo povo. Na nossa vida, assim, há problemas que não são nossos, problemas que são dos outros. Mas se nós somos de Deus, o problema que são dos outros é nosso também. Se nós somos de Deus, nós entendemos o princípio espiritual, que Deus não nos trata individualmente, Ele trata a igreja dele, é o coletivo, é o corpo, é a noiva. Nós não temos a oportunidade de ficar pensando somente no nosso umbigo, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso.
A igreja é um corpo. Então eu tenho problemas particulares enquanto ser humano, mas eu tenho que entender que eu estou inserido num corpo e o problema de vocês é meu também, como o meu problema também é de vocês. Nós somos um corpo. Esse homem, se ele olha para o particular, como é que ele está? Ele está bem. Ele está lá na presença do rei, ele está comendo do bom e do melhor, esse cara está sendo tratado, ele tem respeito ali no meio, ninguém se mete com ele. Mas ele, ao ouvir, uma hora, isso que me encanta, isso que em Deus. Por quê? Porque a restauração do povo não foi pela força humana, não foi pela violência, mas foi pela ação do Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu não sei quanto tempo que Neemias, como copeiro, ficou ali completamente desapercebido. Eu não sei quanto tempo Neemias ficou ali servindo ao rei e sem muita preocupação do que está acontecendo em Jerusalém. Mas um dia, uma hora, despertou, acendeu a luz e de repente a boca dele pronunciou essas palavras. Como é que estão aqueles que ficaram lá em Jerusalém? Como é que está a situação lá? E de repente alguém fala, olha, o povo que ficou lá está em grande miséria, o povo que ficou lá está em desprezo total, o povo que está lá não consegue nem mesmo acreditar na possibilidade de reconstruir tudo. Por quê? Porque o povo que estava lá em Jerusalém começou a acostumar com aquele negócio. Começou a se acostumar a viver nas ruínas, começou a se acostumar a viver daquela forma. É por isso que eu repito o que eu falei domingo passado. Nós estamos aqui em Senador Camará, e Senador Camará está cada dia mais um lugar difícil de se estar. Nós não podemos nos acostumar com isso. Nós somos a igreja do Deus vivo, que tem que acreditar que Deus tem poder para restaurar, para libertar, para transformar as vidas aqui nesse lugar. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós não podemos ficar parados e falar assim, isso é assim mesmo, vai só piorar, não tenho mais esperança. Não, a nossa esperança está num Deus que continua fazendo milagres. A nossa esperança está num Deus que continua tendo todo o poder. Nós não podemos nos acostumar com isso. O povo está lá em Jerusalém e o povo está sem esperança, o povo está sem direção, o povo está sem ânimo. E de repente então Deus vai lá e desperta no coração do Neemias. O Neemias então tem autorização, chega lá em Jerusalém e começa então a propagar as boas novas, começa a chamar gente e um bocado de gente vai se chegando até ele. E se chegando até ele, a obra começa, a obra vai avançando e o negócio está ficando bom. Mas de repente vem a ameaça do inimigo. Ah, irmão, o tempo do lamento e o tempo do choro, quando superado por um tempo de jejum e oração, te fortalece e faz a janela do céu se abrir para você e faz com que Deus venha agir na sua vida. Mas em contrapartida o inimigo se levanta para tentar te intimidar, e nessa hora é hora de você perseverar, e nessa hora é hora de você avançar, é hora de você entender, o meu Deus está comigo. Se o meu Deus está comigo, pode se levantar o inimigo que for, que eu continuo e serei sempre mais que vencedor. Às vezes, irmãos, nós nos impressionamos com a força do vento contrário. Às vezes o tamanho da onda contra nós nos causa pavor. Às vezes o rugido do falso leão nos causa pavor e medo. Mas sobre nós está a potente mão do Deus Todo-Poderoso, do verdadeiro leão da tribo de Judá. Nós temos o Todo-Poderoso em nosso favor, desde que superemos o tempo do lamento e do choro e vivamos um tempo de jejum e oração para ficar estabelecido no reino espiritual, que nós já entendemos que nós não conseguiremos avançar, nós não conseguiremos reconstruir, nós não conseguiremos ser agentes de libertação sem que o Todo-Poderoso haja na nossa vida e através das nossas vidas. Por isso, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus procura entre nós, homens e mulheres, que mesmo em meio aos problemas, sejam problemas particulares, sejam problema do outro. E aqui, eu quero já começar agradecendo a Deus. Por quê? Porque tem uma irmãzinha aqui, eu não vou citar o nome, mas ela vai saber que é ela, e os irmãos envolvidos vão saber também quem é. Mas uma irmãzinha que está há algum tempo sem vir aqui,
por causa de problemas e dificuldades particulares, e de repente Deus moveu no nosso meio pessoas para poder mandar mensagem, para poder visitar, até para ir buscar, e aí então a irmãzinha vence, supera tudo isso, e agora está aqui na casa de Deus nessa noite. Por quê? Porque o problema dela não é o problema dela é nosso problema, porque nós somos um corpo. Nós precisamos aprender cada dia mais o que é ser igreja. Igreja é composta por homens e mulheres que não pensam somente no seu umbigo. Igreja é um corpo de homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que pensa no todo. A tua dor é a minha dor, a tua alegria é a minha alegria. Quando você chora, eu também choro. Quando você se preocupa, eu também me preocupo. Quando você celebra, eu também quero celebrar. Porque a Bíblia diz que, amado, o corpo, aqueles que servem e adoram o Todo-Poderoso, eles choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Nós somos esse povo. A igreja do Senhor é assim, é composta por homens e mulheres que têm os seus problemas particulares. Mas, irmão, no nome de Jesus, o teu problema não é teu somente. O teu problema é nosso problema. A tua dor é a nossa dor. Ah, pastor, mas eu estou assim, assim, assado, e ninguém vem. Abra a tua boca, crente. Abra a tua boca, peça ajuda. Sabe por quê? A começar em mim, todo mundo que está aqui, e todo mundo que está na live assistindo, todos nós temos problemas, dificuldades, todos nós em dado momento não sabemos o que fazer, todos nós temos dúvidas, todos nós temos medos, todos nós ficamos confusos em determinadas situações, todos nós precisamos de ajuda e todos nós podemos ajudar. É assim que a vida funciona. Agora, eu preciso que você fale. Se Deus não revelar, Deus pode revelar. Eu olhar para você e falar assim, o irmãozinho ali está com a cara de segunda-feira retrasada, não está bom não, né? Não está bem não, deixa eu ir ali. E de repente eu vou perceber e você fala, opa, legal. Mas você tem que abrir a boca também. Não fica esperando as coisas cair do céu não. Neemias perguntou assim, está tudo bem com o pessoal lá? Como é que está o pessoal lá? Imediatamente teve alguém que falou assim, não está bem não. Olha, lá a cidade está arrebentada, os muros estão tudo quebrados, as portas estão todas queimadas, e o povo lá está em grande miséria e desprezo. Neemias entregou geral. Entregaram geral para Neemias, aqueles homens. Aqueles homens abriram a boca mesmo. E deixa eu olhar aí para quem tem boca bonita aí, ó. Só gente com boca bonita. Abra a boca, irmão, não é para fazer fofoca não. Abre a boca, fala assim, pastor, a irmã Maria está precisando de ajuda, pastor, o irmão José está precisando de ajuda, pastor, o irmão Joaquim está precisando de visita, pastor, fulano de tal está assim, assim, assado. E aí não é só o pastor, porque a igreja não é composta só de pastor, a igreja é composta por irmãos e irmãs. Vai lá fazer uma visita, vai lá orar, dá uma ligada, convida, toma um café, está difícil, toma um chafé, alguma coisa assim, faz alguma coisa, crente, bebe uma água gelada, compra um Guaracamp ali, faz alguma coisa, ou então curte um calor junto, o calor está democrático, o calor está para todo mundo, né? O calor aí, né? Antes era um sol para cada um, né? Agora eu estou até doando o meu, quem quiser o meu sol pode ficar, mas aí ninguém quer, o negócio está estreito, mas irmão, sempre haverá a possibilidade de você estender a mão e a pessoa ser abençoada. Levantaram-se contra Neemias e falaram para Neemias, olha, vamos aqui bater um papo, vamos aqui conversar, vem até aqui. Neemias falou assim, não filho, não. Olha, eu superei o tempo do lamento e do choro, mergulhei num tempo de oração e jejum, e agora eu entendi que eu tenho que ter foco. Nada me tira do foco daquilo que Deus despertou o meu coração para fazer. Quando o homem e a mulher de Deus, diante do desafio que Deus coloca diante dele, esse homem supera o tempo do lamento e do choro, mergulha em jejum e oração, isso o fortalece, dá uma visão espiritual, uma sensibilidade espiritual, um discernimento espiritual, que logo ele entende que alguns convites, que algumas palavras, que alguns desejos de associação para determinada coisa, por mais
por mais que não pareça ser estranho, mas ele está percebendo, isso daqui é para me tirar do foco, e isso é emboscada. E aí então Neemias falou assim, eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar, eu tenho prioridade na minha vida. O homem que larga o lamento e o choro, e estabelece na sua vida um tempo de oração e jejum, ele não perde tempo com bobagem, ele não faz associações que o levem à ruína, pelo contrário, ele quer continuar fazendo a obra de Deus, e pode se levantar o inimigo que for, que ele continua ali firme no propósito de Deus. E eu acho interessante que, num dado momento, que esses homens estão reconstruindo, e a coisa está avançando, em dado momento Neemias olha e fala assim, está tudo muito bom, está tudo muito legal, nós já fizemos metade dos muros, olha, mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar mais juntos, porque a gente está muito separado aqui no muro, a gente tem que ficar mais junto. Olha, amado, Neemias entendeu lá, ele entendeu de que igreja não dá para andar separada, a igreja tem que andar junto. O povo de Deus não pode andar separado, o povo de Deus tem que andar junto, unido. Fala assim, nós estamos muito separados no muro, vamos fazer o seguinte, olha, vamos pegar aqui as famílias, vamos se unir em famílias, mas vamos ficar todo mundo junto, vamos ficar todo mundo perto. E outra coisa, a hora que a trombeta tocar, ao ouvir a trombeta, todo mundo dispara na mesma direção, todo mundo vai no mesmo propósito. E aí, enquanto alguns estavam lá reconstruindo o muro com uma mão ali está reconstruindo o muro, e com a outra mão está segurando a espada. Por quê? Porque a qualquer momento o inimigo podia atacar, então eles estavam em prontidão. Quando nós largamos o lamento e o choro e mergulhamos em jejum e oração, nós aprendemos a ficar em prontidão, crente. Às vezes tem crente que está despercebido, que está desatento, que está completamente distraído, não está percebendo o mover, o espiritual que está acontecendo em sua volta. Nem a ação de Deus que está querendo fazer algo na vida dele, nem a ação do diabo que está querendo fazer algo contra ele. Tem crente que está aí, ó, no mundo da lua. Tem crente que está completamente zen, meio tonto. Quando o homem larga o lamento, o choro, mergulha em jejum e oração, esse homem e essa mulher fica atento, vigilante. Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É por isso que há algum tempo eu não falo, mas hoje eu vou falar. Vigia, crente! Vigia, crente! Fala para quem está do teu lado enquanto eu bebo água aí. Fala 3 vezes para ele. Vigia, crente! Se o crente não vigiar, o diabo facilmente alcança a vantagem em sua vida. O que você precisa vigiar? Obviamente que não é a vida do outro. Obviamente que é a sua própria vida. Obviamente que você tem que vigiar as ciladas que o diabo está colocando no meio da caminhada. Tem gente que está tão no mundo da lua que o diabo coloca um buraco e ele cai fácil. O diabo coloca uma pedra e ele tropeça fácil. Agora quem está vigilante, botou um buraco, ele fala, bobinho, botou um buraco, né? No buraco eu não caio, porque o Senhor está me fazendo ter uma vida de vigilância. Aí coloca lá um obstáculo, bobinho, tem um obstáculo, né? O Senhor me faz desviar do obstáculo, e desvia do obstáculo. Por quê? Porque quem vigia e ora, não é detido, não é parado pelo diabo. Talvez tenha alguns aqui que precisa vigiar a sua vida financeira. Talvez tenha outros aqui que precisam vigiar a sua vida sentimental. Talvez tenha outros aqui que precisam vigiar a sua vida acadêmica. Vai ficar perdendo tempo na escola, passando sempre ali, só estudando para poder ser aprovado? Não, está estudando? Faça o melhor, crente. Crente tem que aprender, crente tem que ficar instruído, seja o melhor aluno. O melhor aluno lá na minha classe é um garoto que nem crente é. Vergonha para você. Você é crente? Quem é crente aqui estuda, dá um glória a Deus. Você tem que ser o melhor aluno da sua classe. Melhor aluno em comportamento, melhor aluno em comprometimento, melhor aluno em desejo de estudar e aprender. Sabe por quê? Porque tem um pai e uma mãe investindo em você para você estar lá no colégio.
Ah, é colégio particular? Eita glória, eu sei como é que o negócio é esquisito. Ah, não, eu estudo na Sampaio Correia. Sim, você estuda na Sampaio Correia, tem problema nenhum. Estuda na Sampaio Correia, seja o melhor aluno da Sampaio Correia, tenha compromisso com Deus, dê testemunho lá e tente ser o número 1 na sua classe. Não é para poder tirar onda com ninguém, mas é porque quem tem compromisso com Jesus precisa ser modelo. Sabe aquele negócio? Tu chega no McDonald's e está lá, funcionário do mês. Crente na face da terra tem que ser funcionário do mês, tem que ser aluno do mês, tem que ser marido do mês, tem que ser filho do mês, tem que ser tudo do mês. Por quê? Porque nós temos um espírito que nos impulsiona a ser cada dia melhor. As pessoas no trabalho têm que conhecer você como você realmente é. Eu já falei isso aqui há algum tempo. Mário Moreno, que cantou esses dias aqui na programação dos homens, Mário Moreno chegou para mim um dia lá na Junta Geral e falou assim: pastor, o que você acha disso? Falei, o quê? Trabalhava numa empresa aí agora há pouco, que trabalhou comigo lá durante anos, lá um camarada que era pastor. E aí? Ninguém na empresa nunca soube que ele era pastor. Mas como assim? Ele trabalhou com a gente lá há alguns anos e ninguém nunca soube na empresa que ele era pastor. Mas por quê? Não, porque ele não falava e também a maneira dele lidar lá no dia a dia, não sabia nem que ele era crente. O que o senhor acha disso? Eu falei, eu não acho nada, filho, mas está esquisito isso, né? Porque, irmão, você não precisa botar aqui, ó, pastor, crente. Aonde você estiver, o Espírito Santo vai fazer questão de mostrar para todo mundo quem você é. Tem jeito, sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer usar a mim e a você para libertar vidas. Então, onde você for, você não precisa de propaganda, você não precisa de cartaz, você não precisa nem de blusa evangélica para poder dizer, eu sou crente, glória a Deus. Não precisa, mas se quiser usar, que use. Mas nem precisa, através da tua atitude, através do seu comportamento, através do teu comprometimento, as pessoas vão notar. E aí chega lá, sextou, opa, nesse calor, sextou, é a noite de... Não, para mim sextou é a noite de ir para casa, para poder estar com a minha esposa. Sextou para mim é tempo de eu ir para a minha igreja, é para ir para louvar o Senhor. Mas que negócio é esse, rapaz? Não tem nada a ver, tem tudo a ver, porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora eu quero viver para a glória de Deus. As pessoas, aonde eu for, aonde você for, tem que saber que nós pertencemos ao Senhor. Um abençoado falou um dia para mim, Celso, eu aqui no meu estabelecimento, eu sou comerciante, e lá na igreja eu sou pastor. Eu falei, está errado, está repreendido em nome de Jesus, rapaz, porque aonde você for, o que você estiver fazendo, você é pastor. Aonde você for, o que você estiver fazendo, você é crente, e as pessoas precisam ver Jesus em você. Então, não, porque eu estou aqui no comércio, eu tenho que ganhar vantagem, eu tenho que nada disso. Falaram para João Batista, vem cá, como é que faz aí, para poder a gente entrar no reino do céu? Quem é você? Eu sou soldado, contente-se com o vosso soldo. Acabou. Pô, mas espera aí, eu sou policial militar, tem uma blitz ali, passa um carro com pneu careca. Deixa um negocinho aí que você vai, e depois eu vou para a igreja dar glória a Deus, com a propina que eu peguei. Não existe isso. Claro que não existe isso. Você é soldado? Contente-se com o vosso soldo. Mais do que isso, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Reforma necessita da ação do Espírito Santo, obviamente. É a ação do Espírito Santo, obviamente, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas o Espírito quer usar pessoas que se comprometam em fazer a obra dele. E pessoas que se comprometem a fazer a obra dele, pode até lamentar e chorar durante um tempo, mas pelo Espírito é impulsionado a mergulhar em oração e jejum. Vou perguntar o que eu perguntei no final do ano passado para a igreja, com carinho e respeito. Há quanto tempo que você não jejua? Qual foi o último jejum que você fez? Qual foi a última vez que você parou para meditar realmente na palavra de Deus? O que foi pregado aqui na igreja, domingo retrasado? Domingo passado eu já acabei de falar, Zacarias 4:6.
Mas o que foi pregado aqui na igreja no domingo retrasado? O que foi pregado aqui na igreja quinta-feira retrasada? O que foi pregado aqui na igreja no primeiro domingo desse ano? Qual foi o texto? Qual foi a mensagem? É isso que faz com que a gente não cresça espiritualmente. A gente está recebendo muito e não está retendo e guardando nada. A gente está tendo muita informação, mas pouco está descendo para se alojar no nosso coração. Nós estamos orando pouco, jejuando nada e buscando nada. Quem jejua e ora, recebe de Deus. Quem jejua e ora, vê os milagres acontecendo. Quem jejua e ora, tem uma vida consagrada. Quem jejua e ora, tem uma vida avivada. Quem jejua e ora, tem intimidade com Deus e autoridade contra o diabo. Nós estamos envolvidos com um monte de coisa. Nós investimos tempo em um monte de coisas. Mas nós não paramos para orar e jejuar como a palavra de Deus nos ensina que tem que ser. Nós não paramos para meditar naquilo que o Senhor tem falado. O Senhor fala, o Senhor grita, o Senhor berra aos nossos ouvidos no domingo. Na segunda-feira não lembramos de mais nada. E queremos que Deus age em nosso favor. E queremos que Deus nos abençoe. E queremos que Deus nos faça prosperar. E queremos que Deus nos dê a vitória. Mas o nosso compromisso com Deus não dura 24 horas. Nós queremos que Deus seja favorável a nós. Nós queremos ver milagres, mas nós não buscamos a Deus. Nós não nos comprometemos com Deus. Nós não o servimos de todo o coração. Há tempo de ser mestre e tem um monte de gente precisando de leite espiritual, porque não cresce, porque não se compromete. E ainda tem gente que um dia foi mestre, um dia ensinou, um dia estava comprometido e hoje já não faz mais praticamente nada do que um dia fez. Por quê? Porque não está levando a vida cristã como verdadeiramente a vida cristã requer. Um homem ou uma mulher que sai do lamento, um homem ou uma mulher que larga o choro, um homem ou uma mulher que para de ficar olhando a força do vento contrário e mergulha em jejum e oração. Esse homem e essa mulher é transformado pelo Senhor. Esse homem e essa mulher tem autoridade diante do diabo. Esse homem e essa mulher tem intimidade com o Todo-Poderoso. E aquele que verdadeiramente, amado, está na presença de Deus, está no Santo dos Santos e sente a presença do Espírito Santo, não quer mais outro lugar para viver. E deixa de ser hipocrisia o cântico, aquele que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Sabemos sim, e até desejamos sim, porque viver no Santo dos Santos requer compromisso, viver no Santo dos Santos requer seriedade, viver no Santo dos Santos eu tenho que abandonar o pecado, viver no Santo dos Santos eu tenho que pegar a minha cruz. Viver no Santo dos Santos, eu tenho que dizer não para o meu ego. Viver no Santo dos Santos, eu tenho que abandonar a luxúria, eu tenho que abandonar as coisas que esse mundo me oferece. Viver no Santo dos Santos, eu tenho que falar verdadeiramente que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Viver no Santo dos Santos não é para qualquer um. Viver no Santo dos Santos é para aqueles que largaram o lamento e o choro e mergulharam numa vida de oração e jejum. Aí Deus começa a mudar a história, Deus começa a mudar as coisas, e aí você começa a ter intimidade com o céu e autoridade contra o diabo. Guarda, amado, guarda isso no teu coração, guarda isso na sua mente. Chega agora aí, marca na tua Bíblia. Hoje o que o Senhor falou comigo foi esse texto. Marca aí, pega um caderno, anota em qualquer lugar, em algum canto, e sai daqui pensando: Deus me ensinou nessa noite, me lembrou nessa noite, me despertou nessa noite, que os problemas da vida sempre vai tirar de mim um tempo para poder eu lamentar e chorar, mas eu não posso ficar mergulhado no lamento e no choro. Eu tenho que sair dessa fase e ir para a fase do jejum e oração, para buscar o Todo-Poderoso, porque com isso eu vou ter autoridade de Deus, e com a autoridade de Deus, o diabo não vai me parar, e eu vou continuar avançando, e a reconstrução acontecerá.
Deus já quer reconstruir a sua casa, a sua família, as suas finanças, a sua vida, meu irmão. Nós precisamos viver nesse lugar, o melhor de Deus, e o melhor de Deus não é nos fazer ter um monte de riqueza material, porque tem um monte de gente que está enriquecendo materialmente e empobrecendo espiritualmente. Nós precisamos da riqueza que vem do céu, nós precisamos da riqueza que vem do trono da graça do Todo-Poderoso, e a riqueza que vem de lá não nos sonega nada. A riqueza que vem de lá nos faz viver nesse mundo uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida próspera, porque o Deus que nós servimos, Ele paga bem, o Deus que nós servimos, Ele é galardoador, o Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Hoje, amado, me espanta, porque muitos perderam o temor. Tem muita gente colocando na conta de Deus aquilo que Deus nunca falou. Tem muita gente falando assim, não, porque Deus falou comigo e Deus não disse nada. Porque quando Deus diz, ela não quer ouvir. Porque quando Deus fala comigo contigo, Ele não vem falar comigo contigo assim, ô princesa, ô príncipe. Não, Deus quando vem falar comigo contigo, Ele fala assim, olha só, eu te tirei do lamação do pecado. Eu te salvei, eu te remi. Para quê? Para que você assuma um compromisso na terra, de ser meu representante nesse lugar. E para me representar nesse lugar, você tem que viver uma vida nova. Ah, mas as tuas necessidades eu cuido. Faça a minha obra que eu cuido de você. E é assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Deus está nos despertando nessa noite a viver uma vida santa, amado, a viver uma vida digna, amado, a viver uma vida para Ele. Ah, irmãos, nós precisamos nos despertar para isso, sabe por quê? Porque Deus, amado, Deus, o povo no passado, lembra do povo do passado? Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para o deserto, e aí o povo falou assim, agora eu entendi qual era o plano de Deus contra a nossa vida, tá vendo? Deus não gosta da gente não, cara. Tirou a gente lá do Egito para nos matar aqui no deserto. Olha o que o povo, cara. Que povo, cara. Mas que povo complicado. O povo sai do Egito, da escravidão. 10 pragas. O povo vê que verdadeiramente Deus é mais poderoso do que aqueles deuses. Deus os liberta. Vai para o Egito. Ah, tá vendo? Agora estamos aqui, ó. Nesse sol aí, ó, nesse calor. Olha aí. Deus tirou a gente de lá para nos matar aqui. Salmo 78 diz, esse povo pecou contra Deus, porque disse que Deus não era capaz de fazer para eles um banquete, uma mesa no deserto. Deus se irou contra aquele povo. E é nesse contexto, num contexto como esse, de ingratidão do povo, é que mais tarde Deus vai usar o profeta dizendo assim, olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, rapaz. É pensamento de paz, é pensamento bom, eu tenho planos e propósitos maiores. E aí o povo às vezes acha que assim, foi com esse propósito que Deus me tirou de lá, olha isso. Tem gente que às vezes acha que Deus não sabe o que é melhor para a gente. Não, Ele sabe, cara. E Ele é tão espetacular, tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele sim é capaz de nos fazer um banquete, colocar uma mesa no deserto. A coisa está difícil, a coisa está complicada. A única coisa que nós precisamos nos preocupar é em estar na presença do Todo-Poderoso. É isso, amados. E como é que vamos estar na presença do Todo-Poderoso? Acabou. Lembra de Isaías? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono e tal, não sei o quê. No ano da morte. E aí Deus então dá logo uma visão para ele, para quê? Para falar assim, acabou, cara, chega. Você prolongou muito esse tempo do ano da morte, você prolongou muito esse tempo de choro, você prolongou muito esse tempo de lamento, chega, cara. E de repente ele tem uma visão e fala, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o rei, viu o Todo-Poderoso. E de repente ele fala, você está perdido nada. Olha, o anjo pegou ali com a tenaz, ali uma brasa viva, tocou nos teus lábios, agora os teus lábios estão purificados, e aí, quem enviarei? Quem é ali por nós? Opa, eis-me aqui, envia-me a mim. Então vai lá, filho, vai lá fazer a obra lá. Mas é como se Deus estivesse falando para ele assim, com aquela visão, acabou, filho, o tempo de chorar parou, o tempo de lamentar acabou, agora é tempo de agir. E como é que começa a nossa ação? Jejum e oração.
Você está vivendo que tempo? Você está vivendo o tempo do lamento e do choro? Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? O tempo de lamentar e chorar acabou, filhão. Chega, acabou. Ah, está desdenhando? Não, estou desdenhando não, estou levando muito a sério o teu problema. Mas parou o tempo, acabou, não é mais tempo agora de ficar lamentando e chorando, o tempo agora é de orar e jejuar. Orando e jejuando, Deus vai levantar um novo tempo na tua vida. Orando e jejuando, Deus vai mudar a história. Orando e jejuando e se comprometendo com Deus, algo novo de Deus vai acontecer. Mas para isso, meu irmão, em nome de Jesus, eu acho que eu vou perguntar domingo que vem o que foi pregado hoje. Eu acho que agora vou fazer isso todos os cultos, para poder incentivar você a meditar. E não é porque eu estou pregando, qualquer um que vier aqui, pregar a palavra do Senhor, é compromisso meu e teu, com Deus, de receber, de guardar no coração e meditar. E mais do que isso, não simplesmente ser ouvinte, mas é a carta de Tiago que nós vamos agora estudar lá no retiro, ser operoso praticante, praticar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós temos informações, nós temos conhecimento, o que nos falta é viver tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós precisamos nessa igreja de homens e mulheres de oração, de homens e mulheres comprometidos com Deus. Nós precisamos nessa igreja de homens e mulheres que entendam a necessidade de ter uma vida de oração e jejum, de comprometimento de ler a palavra. Ah, vamos ler a Bíblia toda no ano. Beleza, se você tiver esse propósito, amém, leia no ano todo. Mas mais do que ler a Bíblia no ano, toda a Bíblia durante o ano, medite na Bíblia durante todo o ano, medite na palavra durante todo o ano, porque o que faz a diferença é você entender, meditar e praticar. Tem muita gente aí que conhece teoricamente, mas se não vive, não vale de nada. Aquele que conhece e vive, esse verdadeiramente agrada ao Senhor. Eu não tenho dúvidas, amados, de que Deus tem poder para restaurar o teu casamento, a tua família, os teus negócios, seja a área que for, Deus tem poder para curar, Deus tem poder para restaurar, para libertar. Deus continua tendo todo o poder, todo. Nós precisamos então nos colocar na posição correta, assumir a posição correta, nos posicionarmos. É tempo, amado, de guerra. Nós estamos inseridos numa batalha e o nosso inimigo, esse desgraçado desse inimigo, ele não dorme. Ele não dorme. Ele não dá trégua. Ele não fala assim, rapaz, está difícil de lutar contra o Carlão, vou dar uns descansos aqui para eu poder recuperar o fôlego, para poder, deixa ele, essa semana eu vou dar um descanso, semana que vem eu vou com força contra ele. Negativo, filho. O diabo vai tentar hoje, vai tentar amanhã, vai tentar depois da manhã, vai tentar quando ele tem agora 72, vai tentar quando ele tiver 73, quando ele tiver com 80, quando ele tiver com 90, mais quantos que você quer? 95, 90, vai tentar o tempo todo. O diabo não vai descansar, o diabo vai querer derrubá-lo todos os dias. Mas há sobre a vida dele, minha e tua, aquele que não dormita nem dorme, que é o guarda de Israel. Enquanto o diabo quer nos derrubar, a potente mão do Senhor está sobre a nossa vida. Enquanto o diabo está querendo nos fazer cair, o Senhor está nos sustentando. Mas para isso, amados, lamento e choro, opa, o problema chegou, né? Meu irmão, vamos chorar junto. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Há tempo de choro, há tempo de lamento, mas o tempo de choro e de lamento não pode durar o tempo todo na tua vida. O tempo de preocupação não pode roubar a paz. Olha, choro e lamento, espera aí, já chorei muito. Vou agora mergulhar em oração e jejum. E sabe o que é legal?
quando você mergulha em oração e jejum, mesmo que com lágrimas, mesmo em meio ainda a choro, você começa a jejuar e orar, você começa a ter uma sensibilidade espiritual, você começa a entender as coisas de uma maneira, cara, parece que descortina as coisas, parece que o véu é rasgado, parece que a visão é redobrada, aí você, mas como é que eu não enxerguei isso antes? É porque precisava de jejum, crente. Mas como é que eu não percebi isso antes? É porque precisava ler a Bíblia, irmão, precisava receber de Deus, e recebendo de Deus as coisas começam a ficar tudo diferente, e de repente fala assim, caramba, como que eu não percebi isso antes? É porque tem coisas na nossa vida, amado, que caem quando a gente jejua e ora, tem coisas na nossa vida que a gente começa a enxergar quando a gente jejua e ora, tem coisas que começam a entrar na nossa mente, na nossa cachola, quando a gente jejua e ora, quando a gente jejua e ora, as coisas começam a ficar mais fácil, as coisas começam a melhorar, quando verdadeiramente a palavra do Senhor vem na nossa mente, vem no nosso coração, o salmista diz, uma vez Deus falou e 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deus falou só uma vez, mas ele ouviu 2. Como é que uma coisa que Deus fala uma única vez, o cara ouve 2 vezes? É porque aquilo que Deus falou a sua mente, ele não esqueceu mais, e desceu por seu coração, ele ouviu também com o coração, então gerou nele lembrança, convicção e sentimento, e o diabo não pode roubar, amado, aquilo que está dentro da sua cachola, aquilo que está dentro do teu coração, com respeito às coisas que vêm de Deus. Deus falou, olha, o poder pertence a mim, e ele falou, opa, Deus falou isso uma vez, mas eu ouvi 2, isso não sai mais da minha mente, isso ninguém rouba do meu coração, isso está enraizado, isso está enraigado, isso agora vai permear a minha vida para o resto da minha vida aqui na terra. O poder pertence a Deus. Eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu até choro, eu até lamento, mas eu jejuo e oro, porque o poder pertence a Deus. Levantaram-se contra Neemias, mas não conseguiram, e você não é melhor do que Neemias. Vão se levantar contra você, né? Já se levantaram, né? E inimigo é uma coisa que dá de graça. O inimigo você não precisa nem pagar para ter inimigo contra. Você não precisa nem se esforçar para vir inimigos. O inimigo vem aí, amado, à torta e à direita. Mas inimigo não são pessoas. Inimigo é Satanás, que usando pessoas muitas vezes te perturba, te rouba a paz. Mas você e eu temos uma única solução: buscar no Deus Todo-Poderoso, com jejum e oração, para ficar estabelecido no reino espiritual, que nós dependemos totalmente do Senhor, e diante dele nos curvamos, mas diante do inimigo nós não desanimamos, diante do inimigo nós não ficamos prostrados, diante do inimigo nós avançamos, pelo poder que há no nome de Jesus. Lute, meu amado, pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos princípios cristãos que o Senhor te deu, lute para melhorar a situação que está à sua volta, lute para que esse bairro se torne melhor, lute para que a cidade do Rio de Janeiro se torne melhor. Essa semana, amados, 2 vezes, a Avenida Brasil, a via mais importante aqui dessa área, a Avenida Brasil por 2 vezes foi fechada, seja aqui na Vila Kennedy, seja lá embaixo. Por quê? Tiro para tudo quanto é lado, problema para tudo quanto é lado. É tempo de guerrear, amado. Não é pegar em arma e sair na rua, cadê? Não. É guerrear espiritualmente, é dobrar o teu joelho e orar, Senhor, usa a tua igreja, desperta a tua igreja a começar em mim. Não é, Senhor, tem problemas e dificuldades, tem gente precisando ouvir o Evangelho, tem gente precisando ser visitada. Olha, Senhor, usa a vida do irmão, usa a vida da irmã. Não. Senhor, tem gente precisando ser visitada, tem gente precisando ser aconselhado, tem gente precisando ser libertado. Usa a minha vida. Senhor, usa o pastor. Não, crente, usa você, usa a mim, usa nós, todos nós aqui. Quem é crente aí, dá um glória a Deus. Irmão, você tem uma autoridade que você... Vou beber essa água quente aqui, que o bebedouro não está nem mais dando vazão, mas fala para quem está do lado assim, cara, em Jesus, está muito fraco, desperta, em Jesus, você tem a autoridade espiritual, então desperta, crente, vigia aí, crente, isso,
Quem vai usar essa autoridade do nome de Jesus, dá um glória a Deus. Como é que se usa isso? Deixando o choro e lamento de lado, mergulhando em jejum e oração. A autoridade do poder do nome de Jesus se manifesta na tua vida. E você vai viver bem em casa, vai viver bem no trabalho, vai viver bem em tudo quanto é lugar. Ainda que inimigos se levantem, eu não estou prometendo para você tempo de paz total, de tranquilidade, não. Vai vir tempo de guerra, mas você vai ser em Cristo Jesus mais do que vencedor. Consagra, filhão, a tua casa, a tua vida ao Senhor, consagra a tua casa ao Senhor, consagra os teus negócios ao Senhor, consagra o teu futuro ao Senhor, porque do Senhor vem as melhores coisas para a nossa vida. Levanta aí, crente, em nome de Jesus, fica de pé. Vamos louvar o Senhor. Enquanto louvamos o Senhor, amado, se você quiser ficar em pé, fique em pé. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Mas não saia daqui nessa noite sem tomar uma posição de falar assim: Senhor, eu tenho problemas e dificuldades que insistem em me fazer ficar preocupado, lamentando e chorando. Mas nessa noite, diante desses problemas e dificuldades, eu vou viver uma vida a partir de agora de oração e jejum, para poder experimentar o sobrenatural do Senhor na minha vida. Porque se eu tiver com total comunhão contigo, eu vou ter autoridade contra as hostes satânicas que se levantam contra a minha vida. Se você quiser vir à frente, vem. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser ficar em pé, fique em pé. Mas se comprometa com o Senhor, a falar: Senhor, no que depender de mim, isso muda hoje. A partir de hoje, nova história. Enquanto louvamos o Senhor, amado, se coloque diante do Pai.